Meus caros ouvintes, preparem-se para adentrar um lamento que ecoa pelas margens escuras dos rios, um pranto que não encontra consolo e uma dor que se transformou em terror. O que vocês pensam saber sobre a dor de uma mãe? Esqueçam os clichês, porque a história de La Llorona não é um mero conto para embalar o sono. É um grito visceral que se prende na garganta, um arrependimento que afoga e uma busca eterna por aquilo que se perdeu. Hoje, vamos mergulhar nas águas turvas do folclore latino-americano para desvendar o segredo sombrio por trás do mais famoso espírito errante. O que vocês fariam se o choro que ouvem na noite não fosse de tristeza, mas de uma fome insaciável? Era o final do século XIX, em algum lugar oculto nas várzeas úmidas do México rural, onde a fé e a superstição se entrelaçavam como videiras em ruínas. A modernidade mal arranhava a superfície de vilarejos perdidos, e a vida era dura, forjada na terra e nas tradições ancestrais. No crepúsculo, quando o sol se punha e as sombras se alongavam sobre os rios e córregos, um som familiar e arrepiante começava a ecoar. Um choro, um lamento tão profundo, tão carregado de dor, que gelava o sangue de quem o ouvia. As mães apressavam os filhos para dentro de casa. Os homens fechavam as portas com chaves e rezas. Era o lamento de La Llorona. Não um fantasma comum, mas a personificação de uma tragédia, de um amor perdido e de um arrependimento tão dilacerante que se tornou uma maldição eterna. A lenda diz que ela afogou seus próprios filhos e agora vaga, procurando por eles ou por outros para preencher o vazio. Mas a verdade por trás desse pranto é muito mais complexa e perturbadora do que qualquer canção de ninar. Eu lhes digo, o verdadeiro terror de La Llorona não está apenas em sua aparição, mas na forma como a dor e o desespero podem distorcer o amor materno em algo monstruoso. É sobre a natureza tabu da perda, da culpa e da busca por uma redenção impossível, na pequena e esquecida vila de Águas Claras, aninhada entre a exuberância da floresta e as águas lentas de um rio sinuoso, vivia uma mulher chamada Maria. Ela era de uma beleza estonteante, com olhos de obsidiana e cabelos tão negros quanto a noite sem lua. Sua vaidade, no entanto, era tão grande quanto sua beleza, e seu coração, embora apaixonado, era também cobiçoso. Casada com um rico fazendeiro, ela teve 2 filhos, um menino e uma menina, que herdaram sua beleza e seu espírito vibrante. Mas o fazendeiro, sempre em suas viagens de negócio, pouco tempo dedicava à família, e Maria, sentindo-se negligenciada, voltou-se para outro homem, um forasteiro rico, de modos galantes e promessas vazias. Os encontros furtivos se tornaram mais audaciosos, e o desejo proibido consumia Maria. Ela vivia um romance ardente, escondido sob o manto da noite e à beira do rio, seu refúgio secreto. Seus filhos, inocentes e alheios, eram um constante lembrete de sua vida comum, um obstáculo ao seu sonho de uma vida de luxo e paixão com o forasteiro. O cheiro adocicado das flores noturnas na margem do rio, que antes a acalmava, passou a ter um tom de urgência, quase de cumplicidade proibida. Aos poucos, a atmosfera em Águas Claras começou a mudar. Sussurros sobre a infidelidade de Maria espalharam-se como a brisa entre os juncos. As crianças, outrora alegres, tornaram-se mais quietas, sentindo a tensão entre os pais. O riso de Maria, antes melódico, agora parecia forçado, quase histérico. O rio, fonte de vida para a vila, começou a emanar um leve odor de mofo e estagnação, diferente do cheiro fresco de terra molhada. Uma noite, o fazendeiro retornou inesperadamente de uma viagem. As acusações explodiram como trovões em meio à tempestade. A discussão foi violenta. As palavras cortavam como facas.
O forasteiro covarde fugiu, deixando Maria à mercê da fúria do marido. Ele a humilhou publicamente, ameaçou tirá-la de tudo, inclusive dos filhos. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Maria. A vaidade ferida, o amor traído, o desespero de perder tudo, em um surto de loucura, uma dor tão intensa que se transformou em um vazio gélido. Ela pegou seus 2 filhos e correu para o rio. A água escura, antes seu refúgio de paixão, agora parecia chamá-la. Em um ato de desespero e desespero distorcido, ela os afogou. O som dos pequenos corpos mergulhando na água foi abafado pelos gritos dela, não de dor por eles, mas de uma dor por si mesma, por sua vida arruinada. O cheiro de flores noturnas misturou-se ao de água estagnada e um pavor gélido. O terror veio logo depois. O arrependimento a atingiu como um raio. O que ela havia feito? Seus filhos, sua carne, seu sangue. Ela se jogou na água tentando salvá-los, mas era tarde demais. Seus corpos foram levados pela correnteza. Maria foi encontrada horas depois, vagando pela margem do rio, os cabelos soltos, as roupas molhadas, os olhos vazios, proferindo lamentos incompreensíveis. O choque foi tão grande que a mente dela se rompeu. A vila a evitou. Ela foi banida, seu nome era sussurrado com repulsa. Maria, no entanto, nunca deixou as proximidades do rio. Todas as noites, quando a lua se escondia e o orvalho cobria a terra, seu choro ecoava pelas margens. Um lamento angustiante, ai misijos, que gelava a alma. As pessoas viam seu vulto pálido, com seus longos cabelos molhados, rastejando pela beira do rio, procurando pelos filhos que ela mesma havia tirado. Com o tempo, os relatos se tornaram mais sinistros. Não era apenas o choro. Diziam que ela tentava atrair outras crianças para a água, ou que seu toque gelado levava à doença e à loucura. Alguns pescadores relataram ter visto seus olhos brilhando no escuro, cheios de uma fome insaciável que não era por comida, mas por algo que pudesse preencher o vazio deixado pela perda. O cheiro do rio à noite, antes fresco, agora trazia notas de putrefação e um perfume adocicado e enjoativo, quase uma mortalha invisível. Um jovem da vila, Carlos, cético e ousado, ria das histórias. Uma noite, embriagado, ele decidiu imitar o choro de La Llorona para assustar seus amigos. Ele foi até a beira do rio, perto do lugar onde se dizia que ela mais aparecia, e soltou um lamento forçado. O vento parou. O rio ficou em silêncio. E então, ele ouviu, não o próprio eco, mas um choro vindo do meio das águas. Um choro profundo, dilacerante, que se aproximava. Carlos sentiu o sangue gelar. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam presos na lama. O choro se intensificou, tornando-se um uivo de agonia e raiva. Ele sentiu um sopro frio em sua nuca, o cheiro de água estagnada e flores mortas invadindo suas narinas. Uma mão gélida tocou seu ombro. Ele virou-se, os olhos arregalados de pavor. Diante dele, uma figura esguia e pálida, envolta em um vestido branco encharcado, com os longos cabelos escuros escorrendo água. Não tinha rosto. Apenas um véu de cabelos molhados cobria o que deveria ser sua face, e do seu peito vinha o choro mais terrível que ele já havia ouvido. Uma tristeza tão pura que doía fisicamente, mas misturada a uma fúria gélida, uma fome sem fim. Carlos gritou. Não um grito de homem, mas um guincho primal de puro pavor. Ele se desvencilhou e correu, sem olhar para trás, até cair exausto na porta de sua casa. Ele foi encontrado na manhã seguinte, pálido, trêmulo, incapaz de falar. Seus olhos tinham um brilho febril, e ele balbuciava sobre o choro e as mãos geladas. Ele nunca mais riu das lendas,
La Llorona, a Chorona, tornou-se um aviso, um lembrete de que o desespero e o orgulho podem levar a atos irreversíveis. Seu lamento é o eco de um arrependimento eterno, uma busca sem fim por uma redenção que nunca virá. E ela continua à espreita, nas margens de rios e lagos, seu choro uma melodia de terror, uma canção de ninar distorcida que pode atrair crianças desavisadas ou arrastar almas perdidas para as águas frias da culpa e do remorso. Pensem bem, meus amigos. Vocês acreditam que a dor pode se tornar uma entidade? Ou que o remorso pode condenar uma alma a uma busca eterna e macabra? O que vocês fariam se ouvissem um choro na noite vindo da água? Cuidado, pois o lamento de La Llorona é um convite para se juntar a ela na escuridão da culpa e talvez nunca mais encontrar o caminho de volta.